Bem-vindos, caros espectadores, a um mergulho profundo nas páginas antigas e misteriosas do livro de Enoque. Hoje, vamos desvendar a história de Azazel, o anjo caído, e explorar as intrigantes narrativas de anjos, demônios e gigantes da Bíblia. Por que esse assunto é importante para você? Porque ao entender essas antigas histórias, você pode ganhar uma nova perspectiva sobre a natureza do bem e do mal, e talvez até mesmo sobre a natureza humana. Então, você está pronto para desvendar os mistérios de Azazel? Azazel, um nome que ressoa com um eco sombrio, era um dos anjos mais proeminentes do céu. Ele era conhecido por sua beleza e sabedoria, mas também por sua arrogância e orgulho. Ele era um líder, um influenciador, alguém que outros anjos olhavam com admiração e respeito. Mas como muitas vezes acontece com aqueles que se elevam alto, Azazel também caiu profundamente. A história conta que Azazel se rebelou contra Deus. Ele questionou a autoridade divina, desafiou a ordem celestial e, finalmente, liderou uma rebelião de anjos contra o trono de Deus. Mas por que ele fez isso? O que o levou a tal ato de rebelião? A resposta a essa pergunta é complexa e multifacetada, assim como a própria natureza de Azazel. Azazel era um anjo de grande poder e influência, mas também era um ser de grande ambição e desejo. Ele ansiava por mais do que o céu poderia oferecer, ansiava por um poder que só poderia ser alcançado através da rebelião. E assim, ele se voltou contra Deus, arrastando consigo muitos outros anjos que foram seduzidos por suas promessas de poder e liberdade. A queda de Azazel do céu foi dramática e terrível. Ele foi expulso do paraíso, condenado a vagar pela terra como um espírito caído. Mas mesmo na queda, Azazel manteve sua influência sobre os outros anjos. Ele se tornou uma figura de adoração para alguns, um símbolo de rebelião e resistência contra a autoridade divina. Mas qual foi o impacto de Azazel na terra e em seus habitantes? Como ele influenciou a história da humanidade e como sua história se entrelaça com a dos gigantes da Bíblia, essas criaturas míticas de tamanho e força incomparáveis. Azazel, mesmo caído, continuou a exercer sua influência sobre a terra. Ele ensinou aos humanos artes e ciências proibidas, introduziu-os a práticas e rituais que desafiavam a ordem divina. Ele se tornou uma figura de adoração para alguns, um símbolo de rebelião e resistência contra a autoridade divina. E os gigantes da Bíblia? Bem, eles são uma parte importante dessa história. Acredita-se que esses seres enormes e poderosos sejam o resultado da união entre os anjos caídos e as mulheres humanas, uma união que desafiou as leis da natureza e da divindade. Azazel, com sua influência e poder, desempenhou um papel crucial na criação desses gigantes, moldando assim o curso da história humana de maneiras inimagináveis. Então, o que podemos aprender com a história de Azazel? Talvez a lição mais importante seja a de que o poder e a influência podem ser uma faca de dois gumes. Eles podem elevar um indivíduo a alturas inimagináveis, mas também podem levar à queda e à ruína. A história de Azazel é um lembrete de que a ambição desenfreada e o desejo de poder podem ter consequências terríveis, tanto para o indivíduo quanto para aqueles ao seu redor. E assim, caros espectadores, chegamos ao fim de nossa exploração da história de Azazel, o anjo caído. Mas lembre-se, esta é apenas a ponta do iceberg. Há muito mais a ser descoberto e explorado nas páginas do livro de Enoque. Então fique conosco, enquanto continuamos a desvendar os mistérios dessas antigas narrativas. Quem sabe que outras histórias fascinantes e reveladoras podemos encontrar. No Cássio, coração das antigas escrituras, encontramos uma figura enigmática e controversa, Azazel,
o anjo caído. Sua história, entrelaçada com a dos humanos, é uma tapeçaria complexa de traição, conhecimento proibido e punição divina. E é essa história que vamos explorar hoje. Azazel, como muitos de vocês já devem saber, é um dos anjos caídos mencionados no livro de Enoque. Um texto apócrifo que, embora não seja parte do cânon bíblico oficial, tem sido uma fonte inestimável de informações sobre a mitologia dos anjos e demônios. No livro de Enoque, Azazel é retratado como um dos líderes dos vigilantes, um grupo de anjos que desobedeceram a Deus e desceram à terra para viver entre os humanos. Mas Azazel não era apenas um anjo caído qualquer. Ele era um professor, um portador de conhecimento. Ele ensinou aos humanos sobre a guerra e a violência, sobre a arte de forjar armas e armaduras. Ele mostrou-lhes como extrair metais da terra e como usar esses metais para criar instrumentos de destruição. E foi esse conhecimento, essa dádiva perigosa, que mudou o curso da história humana para sempre. Imagine por um momento o mundo antigo, um lugar de paz e simplicidade, onde os humanos viviam em harmonia com a natureza. Agora, imagine esse mundo sendo subitamente inundado com o conhecimento da guerra, com a capacidade de matar e destruir em uma escala nunca antes vista. É fácil ver como isso poderia levar ao caos, à violência e à destruição. E foi exatamente isso que aconteceu. A humanidade, armada com o conhecimento que Azazel lhes deu, mergulhou em uma era de guerra e conflito. A violência se espalhou pela terra como uma praga. E a paz que uma vez reinou foi substituída pelo som do aço contra o aço, pelo grito dos feridos e pelo choro dos enlutados. Mas a história de Azazel não termina aí. Porque, como muitos de vocês já devem saber, a transgressão de Azazel não passou despercebida. Deus, vendo o que Azazel tinha feito, decidiu que ele deveria ser punido por seus atos. E assim, Deus enviou o arcanjo Rafael para lidar com Azazel. Rafael, cujo nome significa Deus cura, foi encarregado de curar a terra da corrupção trazida por Azazel. Ele foi até Azazel e o derrotou, então o amarrou e o jogou em um deserto desolado. Lá, Azazel foi deixado para sofrer, preso em uma prisão de escuridão e desespero, um lembrete eterno do preço da desobediência. Mas a punição de Azazel não foi apenas para ele. Foi também um aviso para os outros anjos caídos, um lembrete do poder de Deus e das consequências de desafiar sua vontade. E foi um aviso para a humanidade, um lembrete do perigo do conhecimento proibido e do preço da violência. E assim, a história de Azazel serve como uma lição, uma parábola sobre o perigo do conhecimento proibido e o preço da desobediência. É uma história que nos lembra que nem todo conhecimento é bom, que nem toda sabedoria é benéfica. E é uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre esperança, sempre a possibilidade de redenção. Mas a história de Azazel é apenas uma parte do rico tapeçaria do livro de Enoque. Há muito mais a ser explorado, muito mais a ser descoberto, e é essa exploração, essa busca pelo conhecimento, que nos leva adiante, que nos impulsiona a continuar a desvendar os mistérios do passado. Então, enquanto continuamos nossa jornada através das páginas do livro de Enoque, lembremos da história de Azazel. Lembremos do anjo caído, que ensinou aos humanos sobre a guerra e a violência, do anjo que foi punido por seus atos. E lembremos que, mesmo nas histórias mais sombrias, há sempre uma luz, sempre uma esperança. E é essa esperança que nos guia, que nos dá a coragem para continuar a explorar, para continuar a aprender, para continuar a crescer. Azazel, o anjo caído, é uma figura que desperta curiosidade e fascínio. Sua história, contada no livro de Enoque,
é repleta de nuances e mistérios. Ele era um dos líderes dos vigilantes, um grupo de anjos que desobedeceu a Deus e desceu à terra para viver entre os humanos. Mas Azazel não se contentou apenas em viver entre os mortais, ele decidiu corrompê-los. Azazel, com sua sabedoria celestial, começou a ensinar aos humanos conhecimentos proibidos. Ele revelou a eles os segredos do céu e da terra. Ensinou a arte da guerra, a fabricação de armas, a magia e a astrologia. Ele mostrou aos homens como extrair e trabalhar os metais, criando assim as primeiras armas de guerra. Às mulheres, ele ensinou a arte da beleza, mostrando-lhes como usar maquiagem e joias para seduzir e manipular. Esses ensinamentos, que pareciam benéficos à primeira vista, logo se revelaram uma maldição para a humanidade. A sociedade humana, que antes vivia em paz e harmonia, agora estava dividida e em guerra. A violência e a corrupção se espalharam, e a terra se tornou um lugar de caos e sofrimento. Mas a influência de Azazel não parou por aí. Ele também teve um papel crucial na criação dos Néfilim, os gigantes da Bíblia. Os Néfilim eram o resultado da união entre os anjos caídos e as mulheres humanas. Eles eram seres de grande estatura e força, mas também de grande maldade. Eles dominaram a terra, espalhando ainda mais a violência e a corrupção. Azazel, com sua influência, transformou a terra em um lugar de conhecimento. Ele ensinou aos humanos sobre a guerra e a violência, sobre a arte de forjar armas e armaduras. Ele mostrou-lhes como extrair metais da terra e como usar esses metais para criar instrumentos de destruição. E foi esse conhecimento, essa dádiva perigosa, que mudou o curso da história humana para sempre. Imagine por um momento o mundo antigo, um lugar de paz e simplicidade, onde os humanos viviam em harmonia com a natureza. Agora imagine esse mundo sendo subitamente inundado com o conhecimento da guerra, com a capacidade de matar e destruir em uma escala nunca antes vista. É fácil ver como isso poderia levar ao caos, à violência e à destruição. E foi exatamente isso que aconteceu. A humanidade, armada com o conhecimento que Azazel lhes deu, mergulhou em uma era de guerra e conflito. A violência se espalhou pela terra como uma praga, e a paz, que uma vez reinou, foi substituída pelo som do aço contra o aço, pelo grito dos feridos e pelo choro dos enlutados. Mas a história de Azazel não termina aí, porque, como muitos de vocês já devem saber, a transgressão de Azazel não passou despercebida. Deus, vendo o que Azazel tinha feito, decidiu que ele deveria ser punido por seus atos. E assim, Deus enviou o arcanjo Rafael para lidar com Azazel. Rafael, cujo nome significa Deus cura, foi encarregado de curar a terra da corrupção trazida por Azazel. Ele foi até Azazel e o derrotou, então o amarrou e o jogou em um deserto desolado. Lá, Azazel foi deixado para sofrer, preso em uma prisão de escuridão e desespero, um lembrete eterno do preço da desobediência. Mas a punição de Azazel não foi apenas para ele. Foi também um aviso para os outros anjos caídos, um lembrete do poder de Deus e das consequências de desafiar sua vontade. E foi um aviso para a humanidade, um lembrete do perigo do conhecimento proibido e do preço da violência. E assim, a história de Azazel serve como uma lição, uma parábola sobre o perigo do conhecimento proibido e o preço da desobediência. É uma história que nos lembra que nem todo conhecimento é bom, que nem toda sabedoria é benéfica. E é uma história que nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre esperança, sempre a possibilidade de redenção. Mas a história de Azazel é apenas uma parte do rico tapeçaria do livro de Enoque. Há muito mais a ser explorado, muito mais a ser descoberto.
E se é essa exploração, essa busca pelo conhecimento que nos leva adiante, que nos impulsiona a continuar a desvendar os mistérios do passado. Então, enquanto continuamos nossa jornada através das páginas do livro de Enoque, lembremos da história de Azazel. Lembremos do anjo caído, que ensinou aos humanos sobre a guerra e a violência, do anjo que foi punido por seus atos. E lembremos que, mesmo nas histórias mais sombrias, há sempre uma luz, sempre uma esperança. E é essa esperança que nos guia, que nos dá a coragem para continuar a explorar, para continuar a aprender, para continuar a crescer. Azazel, o anjo caído, é uma figura que desperta curiosidade e fascínio. Sua história, contada no livro de Enoque, é repleta de nuances e mistérios. Ele era um dos líderes dos vigilantes, um grupo de anjos que desobedeceu a Deus e desceu à terra para viver entre os humanos. Mas Azazel não se contentou apenas em viver entre os mortais, ele decidiu corrompê-los. Azazel, com sua sabedoria celestial, começou a ensinar aos humanos conhecimentos proibidos. Ele revelou a eles os segredos do céu e da terra. Ensinou a arte da guerra, a fabricação de armas, a magia e a astrologia. Ele mostrou aos homens como extrair e trabalhar os metais, criando assim as primeiras armas de guerra. Às mulheres, ele ensinou a arte da beleza, mostrando-lhes como usar maquiagem e joias para seduzir e manipular. Esses ensinamentos, que pareciam benéficos à primeira vista, logo se revelaram uma maldição para a humanidade. A sociedade humana que antes trevas. Ele corrompeu a humanidade, ensinando-lhes conhecimentos proibidos e criando seres de grande maldade. Mas apesar de todo o mal que causou, Azazel também nos deixou uma lição. Ele nos mostrou o perigo do conhecimento sem sabedoria, da força sem compaixão, da beleza sem bondade. A história de Azazel é um lembrete de que o poder e o conhecimento, quando usados de maneira irresponsável, podem levar à destruição. Ele nos ensina que devemos buscar a sabedoria e a compaixão, e não apenas o poder e o conhecimento. Ele nos mostra que a verdadeira vivia em paz e harmonia, agora estava dividida e em guerra. A violência e a corrupção se espalharam, e a terra se tornou um lugar de caos e sofrimento. Mas a influência de Azazel não parou por aí. Ele também teve um papel crucial na criação dos Néfilim, os gigantes da Bíblia. Os Néfilim eram o resultado da união entre os anjos caídos e as mulheres humanas. Eles eram seres de grande estatura e força, mas também de grande maldade. Eles dominaram a terra, espalhando ainda mais a violência e a corrupção. Azazel, com sua influência, transformou a terra em um lugar descritos como filhos dos anjos caídos e das mulheres humanas. Eles são seres de grande força e tamanho, que causaram grande destruição na terra. Mas qual é a ligação entre Azazel e esses gigantes? Para entender isso, precisamos mergulhar mais fundo na história de Azazel. Azazel era um dos líderes dos anjos caídos, conhecidos como os vigilantes. Esses anjos, segundo o livro de Enoque, desceram à terra e se apaixonaram pelas filhas dos homens. Eles tomaram essas mulheres como suas esposas e tiveram filhos com elas. Esses filhos eram os Nefilins, seres de grande estatura e força. Azazel, em particular, é descrito como um anjo que ensinou aos homens a arte da guerra e às mulheres a arte da beleza. Ele é retratado como um ser de grande sabedoria, mas também de grande corrupção. Sua influência sobre os homens e as mulheres da terra levou a uma era de violência e decadência. Os Nefilins, por sua vez, herdaram a força e a sabedoria de seus pais celestiais, mas também sua corrupção. Eles se tornaram tiranos, governando a terra com punho de ferro e causando grande sofrimento aos homens.
A violência e a destruição causadas pelos Nefilins foram tão grandes que Deus decidiu enviar o dilúvio para limpar a terra de sua maldade. Mas a história de Azazel e os Nefilins não termina aí. Segundo o livro de Enoque, Azazel foi punido por seus pecados. Ele foi amarrado e jogado em um abismo escuro, onde permanecerá até o dia do julgamento. Os Nefilins, por outro lado, foram destruídos no dilúvio, mas seus espíritos permaneceram na terra, tornando-se demônios. A ligação entre Azazel e os Nefilins, portanto, é profunda e complexa. Eles são seres que compartilham uma origem comum e um destino semelhante. Ambos são filhos do céu que se tornaram tiranos na terra. Ambos são seres de grande poder e sabedoria, mas também de grande corrupção. E ambos são seres que, apesar de sua queda, deixaram uma marca indelével na história da humanidade. A história de Azazel e os Nefilins é uma história de amor e traição, de poder e corrupção, de queda e redenção. É uma história que nos faz refletir sobre a natureza do bem e do mal, sobre a tentação e a responsabilidade, sobre a liberdade e as consequências de nossas ações. E, acima de tudo, é uma história que nos lembra que, mesmo nas profundezas da queda, sempre há a possibilidade de redenção. Azazel, o anjo caído, um personagem de grande importância no livro de Enoque, teve um destino terrível. A sua punição, de acordo com as antigas escrituras, foi um castigo severo, que não só afetou a sua existência, mas também teve um impacto profundo no mundo dos anjos e dos humanos. A história conta que Azazel, um dos líderes dos anjos caídos, conhecidos como vigilantes, foi responsável por ensinar aos humanos conhecimentos proibidos. Ele revelou segredos celestiais que não deveriam ser compartilhados com os mortais, causando assim um grande desequilíbrio na ordem natural das coisas. A sua transgressão não passou despercebida. Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, decidiu que Azazel deveria ser punido por seus atos. E assim, o arcanjo Rafael foi encarregado de executar a sentença. Rafael, um dos 7 arcanjos, conhecido como o curador de Deus, desceu à terra com uma missão: acorrentar Azazel e lançá-lo em uma escuridão sem fim. O local escolhido para o seu castigo foi um deserto desolado, onde ele seria mantido em total isolamento, longe do céu e da humanidade. A punição de Azazel foi executada com precisão. Rafael, com a sua espada de fogo, acorrentou o anjo caído e o lançou em uma fenda na terra. A escuridão engoliu Azazel, e a terra se fechou sobre ele, selando-o em um abismo sem fim. Lá, ele permaneceria até o dia do julgamento, sofrendo por suas transgressões. A punição de Azazel teve um impacto profundo no mundo dos anjos e dos humanos. Para os anjos, serviu como um lembrete severo das consequências de desobedecer a Deus. Para os humanos, marcou o fim de uma era de conhecimento proibido e o início de uma nova era de ignorância e medo. Os anjos, vendo o destino de Azazel, temeram pela sua própria existência. Eles entenderam que, mesmo sendo seres celestiais, não estavam acima da lei de Deus. A punição de Azazel serviu como um aviso para todos eles. A desobediência não seria tolerada. Para os humanos, a punição de Azazel foi um golpe devastador. Eles perderam o seu mentor, o anjo que lhes ensinou conhecimentos proibidos. Sem Azazel, eles foram deixados à mercê de sua própria ignorância e medo. A humanidade entrou em uma era de trevas, marcada pela falta de conhecimento e pela superstição. Mas a história de Azazel não termina aqui. Apesar de estar acorrentado e lançado em uma escuridão sem fim, a sua influência ainda pode ser sentida. A sua história serve como um lembrete do poder da desobediência e das consequências de desafiar a ordem divina. Azazel, o anjo caído,
pode estar preso em um abismo de escuridão, mas a sua história continua a ecoar através dos séculos. Ele é um símbolo de rebelião e desobediência, um lembrete do preço que se paga por desafiar a Deus. E, mesmo na escuridão, a sua história continua a iluminar o caminho daqueles que buscam o conhecimento proibido. A punição de Azazel é uma história de advertência, mas também de esperança. Mostra que, mesmo na escuridão mais profunda, a luz pode encontrar um caminho. E que, mesmo na face da desobediência, a justiça prevalecerá. Azazel, o anjo caído, é uma figura que permeia a cultura moderna de maneiras surpreendentes e variadas. Sua presença é sentida em muitos aspectos da nossa sociedade, desde a literatura até o cinema, e sua influência é inegável. Mas como exatamente Azazel se manifesta nos tempos modernos? Como essa figura antiga e misteriosa se entrelaça com a nossa cultura contemporânea? Vamos começar com a literatura. Azazel é um personagem recorrente em muitos romances e contos, muitas vezes retratado como um anjo caído ou um demônio. Ele é frequentemente usado como um símbolo de rebelião, de desafio à autoridade e de busca por conhecimento proibido. Em muitas dessas histórias, Azazel é um personagem complexo e multifacetado, que desafia as noções tradicionais de bem e mal. No romance O Paraíso Perdido, de John Milton, por exemplo, Azazel é um dos líderes da rebelião dos anjos contra Deus. Ele é retratado como um personagem orgulhoso e ambicioso, que se recusa a aceitar a autoridade divina. Em A Redenção do Anjo Caído, de Fábio M. Barreto, Azazel é o protagonista, um anjo que questiona as regras do céu e acaba sendo banido para a terra. No cinema, a figura de Azazel também é bastante presente. Ele aparece em filmes de terror como O Exorcista e Fallen, onde é retratado como um demônio poderoso e maligno. Mas também aparece em filmes de fantasia e ação, como X-Men Primeira Classe, onde é um mutante com poderes sobrenaturais. Em Fallen, Azazel é o antagonista principal, um demônio que possui pessoas e causa morte e destruição. O filme explora a ideia de que Azazel é imortal e pode possuir qualquer pessoa que toque, tornando-o um adversário formidável para o protagonista. Já em X-Men Primeira Classe, Azazel é um personagem mais ambíguo. Ele é um mutante que trabalha para o vilão Sebastian Shaw, mas também mostra lealdade aos seus companheiros mutantes e até mesmo um certo senso de honra. A figura de Azazel também aparece em videogames, como Diablo e Darksiders, onde é retratado como um poderoso demônio. Em Diablo, Azazel é um dos senhores do inferno, enquanto em Darksiders, ele é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Em todas essas representações, Azazel é um personagem complexo e intrigante que desafia as noções tradicionais de bem e mal. Ele é um símbolo de rebelião e desafio à autoridade, mas também de busca por conhecimento e compreensão. Mas a influência de Azazel não se limita à literatura e ao cinema. Ele também aparece em músicas, pinturas e até mesmo em tatuagens. Em todas essas formas de expressão, Azazel é um símbolo de rebeldia, de desafio ao status quo e de busca por conhecimento proibido. Em suma, a figura de Azazel permeia a cultura moderna de maneiras surpreendentes e variadas. Ele é um símbolo de rebelião e desafio à autoridade, mas também de busca por conhecimento e compreensão. E, embora seja muitas vezes retratado como um demônio ou um anjo caído, Azazel é, acima de tudo, um personagem complexo e intrigante, que continua a fascinar e a intrigar as pessoas até hoje. Azazel, o anjo caído, é uma figura que permeia a história da humanidade com uma aura de mistério e fascínio. Sua história, contada no livro de Enoque, é uma das mais intrigantes e controversas da Bíblia.
Azazel era um dos anjos que desobedeceu a Deus e desceu à terra, onde ensinou aos homens conhecimentos proibidos e gerou uma raça de gigantes, os Nefilins. Azazel, cujo nome significa bode emissário, era um anjo de alta hierarquia no céu. Ele era conhecido por sua beleza e sabedoria, mas também por sua rebeldia e desobediência. Quando Deus criou o homem, Azazel se recusou a se curvar diante da nova criação, alegando que os anjos eram superiores aos humanos. Por causa de sua desobediência, Azazel foi expulso do céu e se tornou um anjo caído. Na terra, Azazel encontrou uma humanidade inocente e ignorante. Ele ensinou aos homens a arte da guerra, a fabricação de armas, a magia e a astrologia. Ele também seduziu as mulheres humanas e gerou uma raça de gigantes, os Nefilins. Esses gigantes eram seres de grande força e violência que causaram destruição e sofrimento na terra. A presença de Azazel e dos Nefilins na terra desequilibrou a ordem divina e provocou a ira de Deus. Para punir Azazel por seus pecados, Deus enviou o arcanjo Rafael para capturá-lo. Rafael derrotou Azazel e o aprisionou em um deserto inóspito, onde ele ficaria até o dia do juízo final. A história de Azazel é uma metáfora da batalha contínua entre as forças do bem e do mal. Azazel representa a rebeldia, a desobediência e a tentação, enquanto Deus e seus anjos representam a ordem, a obediência e a virtude. A luta entre Azazel e Rafael simboliza a luta entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, entre o amor e o ódio. Apesar de sua queda e punição, Azazel continua a exercer uma influência poderosa sobre a humanidade. Ele é o símbolo da tentação e do pecado, do conhecimento proibido e do poder corruptor. Ele é o adversário, o inimigo, o tentador, mas ele também é um lembrete de que, mesmo nas trevas mais profundas, há sempre uma luz de esperança, uma possibilidade de redenção. A história de Azazel nos ensina que a batalha entre o bem e o mal é uma luta constante que se desenrola em nosso coração e em nossa alma. Cada um de nós tem um pouco de Azazel e um pouco de Rafael dentro de si. Cabe a nós escolher qual dos dois vamos alimentar e fortalecer. Azazel, o anjo caído, é uma figura complexa e fascinante. Ele é um símbolo do mal, mas também um símbolo da liberdade e da rebeldia. Ele é um adversário, mas também um mestre. Ele é um vilão, mas também um herói. Ele é, em última análise, um espelho de nós mesmos, um reflexo de nossos medos, nossos desejos, nossas fraquezas e nossas forças. A história de Azazel é uma história de queda e redenção, de pecado e perdão, de trevas e luz. É uma história que nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos, a confrontar nossos demônios e a buscar nossa própria luz. É uma história que nos lembra que, mesmo nas trevas mais profundas, há sempre uma luz de esperança, uma possibilidade de redenção. E é essa luz, essa esperança, essa possibilidade que nos dá a força para continuar a lutar, para continuar a acreditar, para continuar a sonhar. Em meio às páginas antigas e sagradas do livro de Enoque, encontramos a figura enigmática de Azazel, o anjo caído. Este ser celestial, que desafiou a ordem divina, tem uma história rica e complexa que se entrelaça com a própria história da humanidade. Azazel era um dos líderes dos anjos vigias, seres celestiais encarregados de observar e proteger a humanidade. No entanto, Azazel e seus seguidores se rebelaram contra essa missão, escolhendo, em vez disso, se envolver diretamente com os humanos. Eles ensinaram aos homens e mulheres da terra conhecimentos proibidos, como a arte da guerra e a beleza dos adornos, alterando assim o curso da história humana. Mas talvez o legado mais duradouro de Azazel seja a criação dos Nefilim,
Os gigantes da Bíblia. Estes seres, nascidos da união entre anjos e humanos, eram criaturas de grande poder e tamanho, que causaram estragos na terra. A existência dos Nefilim é um testemunho da transgressão de Azazel e de sua influência duradoura sobre a humanidade. No entanto, a história de Azazel não termina aí. Ele foi punido por suas ações, condenado a permanecer acorrentado em uma escuridão sem fim até o dia do julgamento final. Mas, mesmo em sua prisão, a influência de Azazel continua a ser sentida. A história de Azazel nos lembra que a batalha espiritual entre o bem e o mal ainda está em andamento. Ele é um lembrete de que as escolhas que fazemos têm consequências e que mesmo os seres mais poderosos não estão acima da justiça. Então, o que podemos aprender com a história de Azazel? Talvez seja que o conhecimento e o poder, quando usados de maneira irresponsável, podem levar à destruição. Ou talvez seja que, mesmo em meio à escuridão, a luz da justiça ainda brilha. A história de Azazel é uma parte fascinante da tradição bíblica e há muito mais a ser explorado. Então, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e deixar seus comentários. Vamos continuar a desvendar juntos as histórias e mistérios da Bíblia. Obrigado por assistir e até a próxima.